Eu já comentei com vocês que esse jeito que eu falo aqui com vocês, um jeito mais lento, mais articulado, eu aprendi a falar assim, tá? Eu não sempre falei desse jeito, não. Vocês pegam os meus primeiros vídeos do YouTube, eu não falo assim. Eu comecei a me policiar mais do jeito que eu falo e treinar, na verdade, até ficar automático. Eu não fico pensando pra falar assim agora. Quando eu tô falando em público, né? Eu falo assim só quando eu tô falando em público. Se eu tô pessoalmente com uma pessoa, eu não fico falando articulado desse jeito. Eu me treinei a falar assim com teatro. Quando eu entrei na faculdade de teatro. Porque as pessoas, se eu tô atuando, as pessoas têm que entender o que eu tô falando. Pois é, ninguém deixa de ser autista, Eduardo. A pessoa nasce autista e morre autista. Não tem cura, não é uma doença, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pois é porque me ajudou. E sabe que foi um treinamento autodidata que eu fiz em mim. Não foi em aula que eu aprendi a falar assim. Porque, por exemplo, eu tinha mania de falar. Eu tenho mania às vezes, né? Mas assim, até em público, eu falava muito rápido e às vezes meio baixo. O que eu treinei em mim foi terminar as palavras antes de falar outra, digamos assim. Então, por exemplo, se eu tô falando uma frase, eu falo a frase até o final. Eu não falo tipo a frase eu estou com fome. Reparam que eu falo até o final. Digamos assim, até o final. Quando antes de treinar, eu falava mais ou menos assim. Eu vou imitar o jeito que eu falava, tá? Eu tô com fome. Sabe? Quando a gente vai falar e no final da fala a gente não fala, basicamente. Ah, eu tô com fome. Como se a gente falasse pra gente mesmo, sabe? E eu falava rápido também, né? Ah, tô com fome. De forma. Eu quase não abria a boca pra falar. Tipo. E tudo isso aí eu fui treinando até que fica automático. E treinando de uma forma que também não ficasse não natural, né? O Diogo comentou ali que tá natural. E treinando de uma forma que também não ficasse não natural. Ainda fosse o Diogo falando, só que de uma forma mais articulada. Eduardo, então você fala hoje carne. É o jeito que eu falo, né? Carne. Carne. Porque tem carne também, né? Eu tenho um primo que ele é de Rio de Janeiro. E ele treinou nele falar carne. Mas pra mim tanto faz se a pessoa falar carne, carne. Pra mim, eu acho que isso aí não interfere. A maioria das novelas, das dublagens, o pessoal tudo fala carne, pastel. O pessoal de BH fala carne também. É uma coisa que eu sempre falo pros meus alunos também. O público tem que entender o que você está falando, não importa o jeito que você está falando. A gente não precisa falar certinho. Por exemplo, eu tô falando aqui com vocês, eu não fico tentando falar certinho. Eu tento falar de uma forma articulada. Eu tento falar de uma forma articulada, ou seja, eu tento falar as palavras até o final. Mas eu não fico, por exemplo, nós estamos todos sentados. Vamos nos sentar? Eu não fico falando certinho. Eu falo de uma forma que vocês consigam entender o que eu tô falando. Deu pra entender isso que eu disse? Porque se a gente tenta falar muito certinho, daí fica falso, fica mecânico. A gente só tem que falar as palavras até o final, basicamente isso. Não precisa falar eu estou, eu posso falar eu tô. Só que eu tenho que falar o tô. Basicamente isso. Porque muito ator que entra para as minhas aulas, eles tendem a falar muito certinho. Na verdade, principalmente quem nunca fez teatro, ou quem já fez teatro, enfim, meio que é irrelevante isso. Algumas pessoas tendem a falar muito certinho, só que quando a gente fala muito certinho, não fica natural, porque ninguém fala muito certinho. Basicamente. A gente nunca fala do jeito que a gente escreve, e as pessoas acham que falar do jeito que a gente escreve vai ficar bonito. E eu pessoalmente não acho bonito, eu acho falso. Ninguém fala assim.